Avenida Queiroz dos Santos, no centro de Santo André, acompanhando a linha férrea, homenageia um homem muito importante na cidade e no grande ABC, por que não dizer, no século XIX e no século XX, na primeira metade do século XX. Mas quem foi Queiroz dos Santos, cujo nome completo é Antônio Queiroz dos Santos? Quem vai nos responder, e responde de uma maneira maravilhosa, é uma arquiteta de Santo André, uma arquiteta aposentada da prefeitura, nossa amiga de muitos anos, a Mirela Surati Santos, que por acaso tem o sobrenome do Antônio Queiroz dos Santos. É coincidência. Mirela, o que te levou a escrever alguns aspectos, alguns apontamentos sobre Antônio Queiroz dos Santos e família? Bom, para começar foi a sua foto, né? Que me deixou curiosa. Por quê? Essa foto em que ele aparece tocando viola. Viola, porque assim, a ideia que passa é um velhinho, né? Aqueles velhinhos já no final da vida e tal. Mas quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o tombamento do Ara São Bernardo no município, né? Eu descobri que o Queiroz dos Santos tinha tido um aras, quer dizer, ele criava cavalos de corrida, né? Para correr lá no Jockey Club. E aquilo me entregou, eu não relacionava aquele velhinho com uma pessoa que criava cavalos de raça, que precisa ser muito rico, né, a gente sabe, para fazer esse tipo de coisa. E aí eu fiquei curiosa, e aí eu fui estudando, pesquisando e descobri coisas maravilhosas sobre ele. Eu poderia dizer que Santo André está devendo uma justa homenagem, né, para ele. Quer dizer, deram o nome de uma avenida e morreu aí, E né? ficou por isso Mas mesmo. quem foi Antônio Queiroz dos Santos, né? E a gente vê no seu trabalho, né, esses apontamentos, muitas notícias de jornal. Muitas notícias. Quer dizer, você foi atrás do que se publicou quando aparecia o nome Queiroz dos Santos. Eu acho que a história do ABC ainda está muito... tem muito a se descobrir ainda, né? Eu acho que uma das coisas que eu descobri no trabalho, por exemplo, que nós tivemos, né, depois nós vamos falar do Abílio Soares, mas nós tivemos uma produção agrícola significativa e tivemos 23 aras de criação de cavalos de raça no ABC que corriam no Jockey Club. 23? 23. Eu acho que ninguém sabe disso, que nós fomos um grande Sabe eventualmente criador. Aras Jaçatuba, Aras Artuélia, mas eram 23? 23. E tinha aqui em Santo André, a maioria deles, São Bernardo, que é onde é a Chácara Silvestre. Tivemos um ou dois só em São Caetano e acho que um em Mauá, mas a grande maioria foi aqui em Santo André. O grande ABC criava cavalos de corrida. E significativos, né? Até hoje o Jockey Club faz homenagens a alguns criadores de cavalos aqui do ABC. Ainda hoje? Ainda hoje, tem prêmios ainda. O Jaçatuba foi um cavalo? Foi um deles. O Curuçá, né? O Curuçá. O Curuçá, que era o Ara Jaçatuba, da família Teixeira Leite, né? Muito importante, eles criaram o cavalo até a década de 50, quando a urbanização do ABC começou a impedir essa criação, porque a poluição das fábricas começou a afetar a saúde dos cavalos. O Queiroz dos Santos era português? Era português, ele veio para o Brasil, a gente ainda não conseguiu descobrir quando, mas ele se casou cedo, né? E ele teve 5 filhos com a primeira esposa. Depois que ela morreu, ele teve uma segunda esposa, que é a Paulina Isabel de Queiroz, que é a que ficou a Casa do Olhar. Não, Casa da Palavra, que hoje é a Casa da Palavra. Bem ao lado da Catedral do Carmo. Aquela era a casa da Dona Isabel, segunda esposa do Queiroz dos Santos. É a Paulina Isabel de Queiroz. Paulina Isabel de Queiroz. A primeira chamava Isabel também. Ah, tá. Por isso é importante colocar Paulina. O Bernardino, que nós estamos vendo agora a imagem do Bernardino em Veneza. O Bernardino era filho da Isabel? Da primeira. Não, com a primeira esposa ele teve 5 filhos. Inclusive o Bernardino. O Bernardino, a Maria, e agora... Eram 5 filhos. Eram 5 filhos. O Antônio, mesmo Queiroz dos Santos, eram 5 filhos. Com a segunda esposa, ele teve 2 filhos, mas eles morreram crianças. E depois ele não teve mais. Não teve mais. Ele falava assim que o Antônio Queiroz dos Santos, ele foi um carteiro. Mas não se chega a esse ponto. Não, não acho que não era. Porque ele, já no final do século XIX, ele comprou toda a terra, né, que... Como um carteiro não teria condições. Não teria dinheiro para isso. Ele enriqueceu comprando terras? Também a origem da fortuna dele ainda não se descobriu. De qualquer forma, ele era muito rico. Muito, muito rico.
que a gente não teria condições de saber quanto. Ele chegou, era tão rico que ele chegou a emprestar dinheiro para a Prefeitura de São Bernardo. A prefeitura que era todo o ABC, na época de todo o ABC. Você sabe, Mirella, a gente está acompanhando a leitura dos jornais de São Paulo. Em 1917, no mês de novembro, ou seja, há exatamente 100 anos, houve um treinamento de guerra aqui em Santo André, que na época era a Estação São Bernardo. Então veio uma tropa de São Paulo, caçadores, veio o general, tudo, e os jornais colocam que a concentração, o acampamento desses soldados era a 3 quilômetros da Estação São Bernardo, que hoje é a Estação Santo André, e a 2 quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da Estação Pilar, que hoje é Mauá, em terras de Antônio Queiroz dos Santos, cedidas graciosamente. Quer dizer, ele é uma figura assim conhecida, era delegado de polícia. Ele chegou a ser delegado de polícia de São Bernardo por várias vezes. Né? Ele tinha terras da estação de São Bernardo, hoje Santo André, até Mauá, né, até Ribeirão, acho que chegava até Ribeirão, e comprou terras em Paranapiacaba, que também vai ajudar a prefeitura a fazer a legalização das terras de Paranapiacaba, que até hoje não se conseguiu legalizar, né, regularizar as terras. Por quê? Porque sempre se imaginou que a parte alta foi invadida. Embora os moradores tenham a escritura, mas nunca se soube como eles obtiveram essa escritura. E com o Queiroz dos Santos nós descobrimos que ele comprou, assim como outros, o Carrasqueira foi terras devolutas do Estado. Porque teve uma época que foi um vereador. Que foi vereador, ele, né, proprietário de terras lá. Numa determinada época, o governo de São Paulo vendeu uma parte das terras devolutas em Paranapiacaba e eles compraram. Então, realmente é regularizada a posse da terra. Tá certo. Mirella, o seu trabalho ensina muita coisa para gente que lida com memória. Porque você não, em cima da figura central do personagem do Queiroz dos Santos, você traça um perfil de Santo André, da região, e cita nomes, como Abílio Soares. A rua Abílio Soares, no centro de Santo André, descendo, né? Quer dizer, todo mundo conhece. E quem foi Abílio Soares? Então, Abílio Soares também era português, ele foi naturalizado brasileiro, ele foi vereador em São Paulo e grande proprietário de terras também, né? Ele comprou, né, a Chácara Belige, que é hoje o bairro Jardim, Santa Maria, Campestre. E ele não era só o Parque Celso Daniel, não. Era toda a região. Toda a região, onde ele tinha uma grande produção agrícola, que chegou ao ponto do governador do estado vir conhecer a produção dele, né? Ele também era dono das terras onde hoje é o Parque do Ibirapuera, a área militar. Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos também era dele, e vários bairros de Guarulhos também era dele. Então ele foi um grande proprietário de terras. E contemporâneo Antônio Queiroz dos Santos. O filho dele casou com a filha do Queiroz dos Santos. Então isso explica também o que um vereador de São Paulo, proprietário de Guarulhos, estava fazendo em São Bernardo. Quer dizer, ele não morou aqui, mas... Não, ele tinha uma fazenda, né? Hoje se classificaria como uma fazenda. Tá. Ainda no comecinho da Queiroz dos Santos, na Avenida Queiroz dos Santos, que eu até acho que deveria ser a Avenida Antônio Queiroz dos Santos, não é? Mas não importa. Tem o prédio do nosso bar. Esse prédio foi construído por ele? Foi construído por ele. Ele era terra dele, né? Como todo o centro. Na verdade, era todo o centro de Santo André até, a gente já falou, até Ribeirão, mais ou menos. Ele construiu esse edifício onde tinha um comércio embaixo e a residência dele, né? Os jornais da época diziam que ele gostava mais de ficar aqui do que em São Paulo, porque ele tinha residência em São Paulo também, né? Várias casas, imóveis, tudo. Mas ele gostava mais de ficar aqui em São Bernardo. E nesse prédio... E foi onde ele morreu, né? Ele morreu nesse prédio? Ele morreu nesse prédio. Aí foi a redação da Folha do Povo, Teve várias parece que a prefeitura até teve um momento, teve na antiga prefeitura de São Bernardo. Né? Então esse prédio é tombado pelo patrimônio histórico? Sim, é tombado. Justamente tombado por tudo isso, né? Pela antiguidade, pela localização e por ter pertencido a um... Ele é chamado de capitalista, né? Os jornais de São Paulo muito gozado. de capitalista, né? Mas assim, o que eu acho que é importante ressaltar é que ele não só foi um grande proprietário de terras, mas ele ajudou muito o desenvolvimento de Santo André. Ele construiu o primeiro hospital de Paranapiacaba, ele construiu praticamente a Santa Casa de Santo André, que hoje é o centro hospitalar. Ele praticamente construiu a Catedral do Carmo,
né? Então ele foi delegado. Porque né? o terreno era da família. Era tudo dele. Onde está hoje a sede da igreja do Grande ABC, pertencia Tudo à pertencia família a ele. Antônio Queiroz dos Santos. E o filho também seguiu os passos. Então, né? assim que ele morreu, o filho assumiu Bernardino essa influência na cidade, né? Essa influência no E desenvolvimento. você cita também, uma foto também muito, muito legal, que aparece a casa do prefeito Saladino, a casa do Bernardino Queiroz dos Santos, um pedacinho da Praça do Carmo, isso em 1921. Sim. Né? E um campo de futebol, que era do 1º de maio. Também é Sim. outra imagem bonita do seu livro. Né? Essa imagem está lá à disposição no Museu de Santo André. Faz parte do acervo. Te ajudou muito, né, o museu? Muito, né? muito. Eu trabalhei lá por 6 anos. É mesmo? Sim, eu fui do corpo técnico do conselho, né, do Condefá Apasa, e depois conselheira também, por 2 vezes. Tá certo. E outra imagem também interessante, você chama a atenção, que é o formato do bairro Casa Branca, que é o formato de um hipódromo, que lembra a corrida de cavalo. É coisa do Queiroz dos Santos ou da família? Não, ainda não se sabe. Se foi uma homenagem, porque né? Porque a terra era dele. A terra era dele. Ele tinha cavalos, né? Ele criava cavalos. O Bernardino também, os genros dele também, o Pedroso, o Teixeira Leite também. Eles criavam. Então a família toda tinha criação de cavalos de raça, né? Para correr no jockey tinha que ser raça puro sangue inglês, né? A única raça que pode correr no jockey. E o clima daqui favorecia? Muito, o clima, a água, né? Nós tínhamos uma água muito boa, de qualidade e abundante. Isso também era muito bom. O tipo de terreno, porque não pode ser pedregoso, porque se for assim, ele estraga, né, o casco do cavalo. Então tem que ser um terreno sem pedras, terreno mais ou menos liso, mais ou menos ondulado. Então nós tínhamos todas as condições para ser um grande criador de cavalos. A partir de uma foto, aquela barba branca, você queria descobrir Queiroz, você estudou Santo André. Sim, o clima, é a questão da urbanização, a transformação do rural em urbano, né? Eu acho que nós tivemos eu acho que dá para ter uma outra visão de Santo André. Antes da industrialização, a gente tinha uma terra aqui que era frequentada por pessoas da alta roda mesmo, né? Pessoas que vinham aqui passar o verão. Né? Como a gente tem no 1º de maio a sede, né, da família Murray, que tinha um campo de golfe, onde hoje é a Fundação Santo André. Olha só. Então eles vinham aqui passar o verão, porque o clima era muito agradável. Então, deixa uma dica com você. Anos atrás, o prefeito Celso Daniel me procurou dizendo o seguinte, que ele foi num jantar na casa do Eduardo Suplicy e conheceu a dona Filomena, que era mãe do Eduardo Suplicy. E a dona Filomena, que morou em Santo André, tinha a chácara Suplicy, mais ou menos onde é hoje o Américo Brasilense, tinha 1 ou 2 álbuns de fotografias aqui da região. Ele falou, Ademir, vai lá, reproduz essas fotos. Eu acabei nunca indo. Vamos junto um dia? Vamos. Conversar com o Eduardo? Pode contar comigo, pode contar comigo. Deve ser fotos familiares, mas que vai mostrar um pouquinho da nossa região. Que sempre tem um fundo, né? A chácara, a casa, sempre tem alguma coisa. Tá certo. Gente, alguns apontamentos sobre Antônio Queiroz dos Santos e família. É um trabalho não publicado da arquiteta Mirela Surati Santos. Mirela, o livro não foi publicado. Não. Por quê? É tudo tão difícil. Na prefeitura é tudo tão difícil, né? Infelizmente. Tem outros trabalhos também que a gente gostaria muito de publicar, mas também que a gente não conseguiu. Monumentos, né? Eu fiz uma pesquisa sobre todos os monumentos de Santo André. Eu cheguei até aí com um fotógrafo da prefeitura, fotografar alguns monumentos, mas também não consegui publicar, que eu acho que essas coisas teriam que ser publicadas e distribuídas nas escolas, né? Basicamente para que as crianças conheçam um pouco mais da cidade que elas moram. E conhecendo, a gente ama, amando, a gente cuida. Quantos anos de prefeitura? Aqui em Santo André, 27, mais 3 em Diadema antes. São 30 anos. 30 anos. Prefeito Paulo Serra, eu sei que você assiste o nosso programa, acompanha a página Memória. Vamos conhecer o trabalho da Mirela e de tantos outros autores, a memória viva da região. E vamos publicar isso, mesmo que seja jogado na internet, com uma divulgação por parte de vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa região. Marlene Serra, a sua tia,
que trabalhou na prefeitura há muitos anos, junto com Euclides Menato, que era do setor de estatística, tem um trabalho maravilhoso. Então, todo mundo escreveu e escreve sobre Santo André. Vamos reunir esse pessoal e contar essa história, mostrar que Santo André também faz memória. E você, Mirela, parabéns, viu? O seu trabalho é maravilhoso, pode ser consultado no museu, né? Sim, está na biblioteca do museu. A biblioteca do museu é muito rico e a gente só tem a aprender com ele. E a gente encerra esse programa com a última foto do Antônio Queiroz dos Santos. Bem velhinho, e você escreve, né? Pouco antes do seu falecimento. Ele está com o prefeito Saladino, ele está com o Paiva, que era do cartório, né? E com outras figuras da cidade. Então, com essa foto, a gente encerra mais um programa da série Memória na TV, convidando você a estar conosco na próxima semana. Até lá.